Turma, bom dia. Mais um dia de live aqui. Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Já o mês de janeiro já foi, hein, pessoal? Mês de janeiro já era. Dia 2 de fevereiro, exatamente às 8 horas e 3 minutos. Bom dia, doutora Renata. Bom dia, Nedali. Bom dia, William. Já vou te mandar o convite aí. Tarize, bom dia. Sheila, Reinaldo. Já estou te mandando. Excelente mês a todos, que seja um mês de... Bom dia, Leonardo. Que seja um mês de muitos contratos, um mês que seja incrível, né? Mês de fevereiro será um mês incrível. E aí, William, ainda vou ter uma barba dessa? Rapaz, Bom uma dia, professor. barba, um cabelo desse ainda. Você vai vir hoje aqui na Faria Lima? Pô, terminando a live aqui, eu e o Vitor partimos para aí, professor. Tá bom, vou pegar, chegando aqui, você me fala, vem pegar uma mudinha aí. Pegar Ó, já uma mudinha dessa barba aí, uma mudinha desse cabelão, hein? é muitos anos, como o professor sempre fala, né? Tem que ter É. constância. Então, assim, desde 2013 que eu tô cultivando e vai devagarzinho. É, isso aí, muito bom. Aí você põe uma foto na barba, assim, escreve assim, ó, desde 2013. Para quem não te conhece, para quem te conhece, quem é o Dr. William? Hoje, professor, eu sou advogado, corretor de imóveis, avaliador. É, Sou uma pessoa muito curiosa, gosto muito de aprender. É, não tenho problema com críticas, com cobrança mesmo de falar, ó, você tem que mudar isso, mudar aquilo, porque é esse que é o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então, hoje eu atuo mais na área imobiliária, voltado aqui no escritório, cuido da área imobiliária, de toda essa questão de regularização, due diligence, investimento em leilão, junto com a Renata. Então, tem toda essa estrutura. Ó, o teu amigo do G10 é o Jeff, diz assim, ó, advogado com barba preta é raro. Ô, Jeff, aqui ele É, não passou os perrengues ainda, tem bastante perrengue para vir para frente, né? estamos começando Quanto, ainda. quanto tempo você tem de advocacia, William? Estou indo para 12 anos, professor, esse ano com a AB e escritório próprio desde 2015. 12 anos. A barba começa a ficar branca depois dos 15. Depois dos 15 anos Tá de chegando, tá advocacia. chegando. Tem É. alguns fiozinhos, igual, o cabelo esconde por conta do fiscador, tudo, então assim, tem alguns fiozinhos já estão começando já. É, depois dos 15 a barba começa a ficar branca, chega nos 30 começa a cair o cabelo, começa a dar pânico em tudo, né? Já Ô, vira William, aquela loucura. vamos lá. Fala um Hum. pouquinho da tua advocacia aí. Você já é advogado há 12 anos, né? Isso. Fala um pouquinho da tua advocacia, da área que você atua. Conta um pouquinho da Eu, tua jornada aí. no começo, em 2015, não tinha ainda a possibilidade de constituição da sociedade individual. Em 2016, veio a Constituição e constituí a sociedade unipessoal. Fui trabalhando naquela forma, né? Sempre fui curioso, mas generalista. Pegava uma trabalhista, pegava um civil, uma indenizatória e assim ia. Só que eu vi que isso ia travando, professor. E eu sempre gostei da área de imóveis, sempre gostei muito de construção, essas coisas. E eu vi que algumas questões estavam precisando o meu aprimoramento. E aí foi onde eu decidi começar a entender realmente como funcionava a área imobiliária, não só na questão de compra e venda, mas entender o porquê alguns negócios ficavam para trás por conta de alguma irregularidade ou até mesmo por conta de não entenderem qual que é o negócio que o cliente estava querendo fazer, porque muitas vezes não é só a irregularidade, né? Então tem muitas questões. E aí foi onde eu comecei a ver, buscar questões de corretor, avaliar imóveis ali, começar a entender, e eu busquei também fazer esse curso. Então, assim, no começo foi bem turbulento, porque eu quis abraçar tudo, fui generalista, comecei da forma errada, e aí depois que eu comecei a ver a questão do mercado da área imobiliária. É, quais são as oportunidades no direito imobiliário? Regularização de imóveis. Tem due diligence, compra e venda. Tem muitas vezes a regularização de imóveis, todo mundo pensa naquela questão, uso capião. Não, muitas vezes é uma irregularidade documental. Alguma questão que tem que regularizar perante a prefeitura, o IPTU, uma averbação de construção, porque muitas vezes, por conta da averbação da construção, não conseguem um financiamento. Então, tem todas essas situações. E outra, muitas vezes as imobiliárias travam numa venda de um imóvel irregular por conta que não vai ter aquele valor da comissão de imediato, mas ele não entende que ele pode trazer
para a carteira dele, uma questão de vários clientes que têm imóveis irregulares e fazer uma forma de orientar a regularização e, ao mesmo tempo, ter uma carteira recorrente de, vamos dizer assim, uma poupança para a venda daquele É imóvel, porque porque ele pode atrelar. uma hora tende a regularizar, né? Com certeza, porque nós temos aqui no escritório várias cores que a gente coloca, uma luz verde, uma luz amarela, uma luz laranja, uma luz vermelha para cada tipo de regularização. Então, cada tipo de regularização demanda um tempo e demanda uma certa atividade perante algum órgão público, ou até mesmo somente perante ali a questão do cliente que ele não fez alguma averbação, algum registro ali. William, fala uma coisa para mim. Quanto custa, mais ou menos, em média? Como é que gira, em média, os honorários de um processo desse? Ó, nós trabalhamos aqui no escritório, professor, o mínimo de uma regularização é R$ 15.000, no mínimo, para a gente começar a regularizar um imóvel. Tá? Porque o que, que acontece? Nós temos clientes no interior de São Paulo que muitas vezes eles fazem eles falam condomínio, mas não são condomínios, são associações. Então, muitas vezes tem o quê? Tem a questão do IPTU, que muitas vezes eles não fizeram a averbação da construção, não fizeram toda a situação no momento oportuno. Vem o órgão público, a prefeitura, e faz aquele mapeamento pelo que ela vê lá, pelo georreferenciamento dela, pelo drone, que seja por qualquer parte de gel ali. E aí isso gera cobrança de IPTU a maior, aí você vai regularizar a construção que não foi averbada corretamente, tem toda aquela situação. Então você tem que ver o plano diretor ali, a questão do uso de solo para ver se as metragens que foram utilizadas no terreno estão certas. Então, assim, são várias situações, mas a gente parte aí de um mínimo de R$ 15.000. Ou seja, para quem quer advogar no direito imobiliário, é uma área que tem bastante demanda e bastante oportunidade, né? Acho que uma boa Muita. parte, uma boa... Bom dia, galera do G10, tá aí, o Vitor, teu sócio, o Celso, eu vi aqui, a Santuza, quem mais? A Juscelene, eu já vi por aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Paloma já tá por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém do G10 aqui. Tem bastante gente aqui na live. Deixa eu te falar uma coisa. Tem bastante imóvel irregular, né? Então tem bastante Muito. oportunidade, né? São mais de 50, vamos dizer assim, umas 50%, são mais de 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. E muitas vezes as pessoas não vê essa irregularidade tão nítida, porque tem que ter aquele feeling, mas depois que você descobre, entende, muitas vezes as pessoas que atuam em outras áreas, por exemplo, atuam no direito de família, atuam no direito empresarial, falam, mas como eu vou fazer isso? Seu cliente que é empresário, ele pode ter um imóvel que ele comprou lá no interior por contrato de gaveta. Então, Como é que você atrai esses clientes? Como é que você faz o marketing? Como é que você trabalha essa parada aí? hoje, aqui na nossa região, no ABC, em Santo André, professor, nós temos uma facilidade na questão perante a prefeitura, por quê? Conhecendo os bairros, esse é um dos pontos de captação. Nós conseguimos saber a classificação fiscal através do endereço. Então, a gente consegue pegar o nome de quem está no IPTU e buscar na matrícula. Então, a gente faz essa pesquisa ali naquele quarteirão que a gente sabe que está irregular, mas em outras formas é o quê? Buscar levar e-book, levar, conscientizar a pessoa que, por mais que ela adquiriu lá no passado o imóvel por contrato de gaveta, ela tem de regularizar para passar isso, de deixar um legado para os familiares. Então, seriam também a questão de tráfego pago, a questão de... A gente está vendo também a questão de trazer pessoas para uma palestra para falar e conscientizar da necessidade de regularizar o imóvel, porque se você não tem ele regular, a prefeitura pode cobrar muito mais do seu IPTU. Então, tráfego pago, a questão do boca a boca, né, das indicações, que isso aí é tradicional na advocacia, isso não vai acabar. A questão da gente pegar e mandar mailing para os clientes, para nossa base mesmo, porque muitas vezes um imóvel, a gente conversa na nossa área, né? Imóvel irregular é enxugar gelo, porque eu posso comprar do senhor regular. Depois eu posso vender ele irregular. Porque eu posso vender por conta de gaveta. Então não é porque quem vendeu a primeira vez regular não vai irregular, não vai deixar ele irregular de novo. Então a gente trabalha muito nisso. A gente, por exemplo, tem parcerias com contadores, porque eles fazem imposto de renda dos clientes, eles sabem se está matriculado ou se não está. Então tem essas formas de captação. Você já tem muita oportunidade, né? Corretores também. Acho que uma outra área do direito imobiliário que deve ter muita demanda e com certeza tem nessa época, eu tenho ouvido falar bastante, é a questão de revisão de contratos imobiliários, porque muita gente inadimplente, né? Muito, muito inadimplente. Isso, professor, é outra questão que a gente trata também.
essa questão, isso quem cuida aqui no escritório é a Renata, Renata. que é a parte de leilão. Então, assim, tem muita gente, e outra, tem pessoas que não sabem, vai lá, assina o contrato da Caixa, do Itaú, qualquer instituição financeira, e não lê as cláusulas. Muitas vezes tem possibilidades ali da pessoa ter um contato com o banco, negociar e não perder o imóvel, esticar o parcelamento que seja, ou até mesmo suspender por alguma situação, e as pessoas não entendem essa questão. Então, muitas vezes eles deixam de pagar, recebe a primeira notificação, não vai atrás, e aí muitas vezes acaba por perder o imóvel mesmo. E muito por descuido também, né? Exatamente, por descuido, por desconhecimento, porque assim, a irregularidade não é simplesmente documental, é o desconhecer. William, fala uma coisa para mim. Pela tua experiência na advocacia aí, a gente sempre fala que tem duas advocacias, né? Uma advocacia, digamos assim, uma advocacia antiga, um advogado era meramente técnico, e uma nova advocacia, que é, digamos assim, uma evolução da advocacia antiga. O advogado continua e precisa ser um bom advogado técnico, mas ele desenvolve novas habilidades, marketing, gestão, vendas, tecnologia. Mas pela tua experiência hoje aí, qual o principal erro do advogado? Professor, o principal erro é se manter inerte, não fazer nada, porque eu sou prova viva disso. Se você não começa, você não vai saber o resultado. E uma coisa que eu sempre, agora, eu tomei a iniciativa esse ano até, já tenho esse conhecimento, mas assim, eu parei de falar que vou tentar. Para mim, a palavra tentar é uma desculpa Presu- para você falar, Já, já, pelo menos eu presume, tentei. já se presume que você não vai fazer. Exatamente. E você vai colocar uma desculpa para você. Eu tentei. Então, assim não der certo, mas pelo menos eu tentei. Não, eu vou fazer. Deu certo os 50%? Tá, o que que eu preciso fazer para ajustar os outros 50%? Então, as pessoas ficam muito nessa de ficar querendo que a coisa venha até ele e não busca conhecimento. Então, assim, o advogado hoje ele tem que saber de gestão, ele tem que saber como que funciona a inteligência artificial, ele tem que saber como que funciona o marketing. Não é ele fazer, ele tem que conhecer, porque senão ele não vai saber delegar. Se você não tem o conhecimento, você não pode delegar e você não vai conseguir cobrar. Então, assim, aquele advogado que continuar naquela mesmice de só na indicação, não querer um sistema, não utilizar ferramentas na estrutura do escritório dele, seja escritório físico ou digital, ele vai ficar para trás. Porque não é que a inteligência artificial vai, um exemplo, todo mundo fala, a inteligência artificial vai acabar com os advogados. Não, não vai acabar com os advogados, vai acabar com toda e qualquer profissão que não queira se aperfeiçoar e não queira conhecer aquela ferramenta. O advogado que não se atualizar, já era, né? O Tá que para você fora. usa de tecnologia no teu escritório aí? Hoje nós temos sistema de gestão do escritório de advocacia, hoje a gente tem o ADV Box, nós temos a questão das ferramentas. A gente utiliza toda a questão que entra dentro do nosso escritório, seja um processo que a gente vai fazer uma defesa, ou até mesmo um processo inicial, nós utilizamos a inteligência artificial, nós temos diversas aqui que a gente trata. Depois que fez a nossa inicial, ou até mesmo a nossa defesa, a gente joga na inteligência artificial falando assim, atue como advogado da parte contrária e veja quais são as brechas de defesa que a gente tem que adequar aqui. Então, isso é na parte operacional. Agora, na parte de atendimento de clientes, nós temos utilizamos uma questão que capta os leads, faz uma qualificação inicial e joga para o nosso WhatsApp. Além disso, nós gravamos todas as nossas reuniões online, transcrevemos e jogamos para dentro da nossa plataforma de gestão para deixar todo um resumo do cliente. Além disso, quando é reunião externa, nós temos o Cloud, que nós utilizamos, gravamos, geramos um mapa mental exatamente, e trazemos tudo para a nossa operação. Então, hoje é todo esse ecossistema. Já pensou o que seria do teu escritório de advocacia sem esse sistema hoje? Não teve. Quanto você economiza de tempo hoje no teu escritório usando esse conjunto de ferramentas de inteligência artificial? Professor, se antigamente a gente demorava, vamos dizer assim, sem inteligência artificial, para você pesquisar tudo, uma semana para fazer uma estrutura de análise de contrato, que seja, hoje a gente faz isso em horas, porque a gente tem todos os prompts já qualificados, todas essas situações. Então, assim, em horas você gera valor para o cliente, traz, e não é uma questão de agilidade e um serviço de qualquer jeito, não. É um serviço com expertise técnica e a questão também da tecnologia para nos auxiliar. E, além disso, isso aprimora cada dia, porque a própria inteligência artificial ela vai trazendo as questões que muitas vezes você não teve aquele feeling, e ela te traz para você pensar e refletir se você aplica aquilo ou não. A gente sempre costuma dizer, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, sempre é input, você entrega o comando,
a máquina te dá uma resposta e você tem que analisar. Mas quanto Exatamente. mais bons comandos, mais contexto você vai trazendo para ela, melhor serão as respostas. Mas acho que você usa com muita inteligência quando você entrega um comando e analisa a resposta, né? Exatamente, porque as pessoas muitas vezes entendem que a inteligência artificial ela vai trabalhar para você. Ok, nesse ponto, nesse primeiro ponto, mas se você não souber fazer a pergunta, ela não vai te trazer aquilo que você está querendo traçar na sua estratégia. Como o professor já nos ensinou, aquela questão de pegar o livro O Poder de Delegar. Se você não souber delegar, você não vai trazer uma estrutura efetiva Sem para o dúvida. seu dia a dia. Sem dúvida. Falando em livro, me indica um livro aí que você está lendo agora, que você leu. O livro que o William falou chama O Poder de Delegar, é um livro fininho, você lê numa tarde, lê num tapa. Fala um livro que você está lendo agora aí, que você já leu, que te fez de grande diferença. Especialista em pessoas, Do, Thiago Brunet. Do Brunet, né? Né? Esse livro é. Porque muitas vezes a gente fica querendo entender o outro por aquilo que você pensa sem você conhecer. Então, muitas vezes, você tendo um panorama de pessoas, porque hoje o nosso desafio são pessoas. O nosso desafio são pessoas, né? Essa questão de lidar, de entender, de buscar transformar as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa não é que ela não tem capacidade de se transformar, é que muitas vezes ela está com aquele bloqueio, aquela questão do que vem do passado dela, aquelas crenças que isso muitas vezes demanda um pouco mais de tempo para ajudar ela a sair daquela bolha. O William está falando aqui, já tivemos situações de atender o cliente e fazer o planejamento do caso em questões de minutos no atendimento. O William é sócio, o Vitor é sócio do William, né? Então, a tecnologia traz uma agilidade absurda, né? O Celso fala aqui, doutor William é um exemplo de mentalidade ativa. Me ensinou muito em um único hot seat. Não, eu que agradeço, o Celso. Tá, ele que me incentivou também, professor. Porque, como eu já tinha falado do professor, também agora estou lendo o Poder do Subconsciente, daquela questão que eu tenho a minha trava, que eu já falei, da questão de stories, tudo. Então, assim, esse ambiente de um ajudar o outro, um incentivar o outro, isso é fantástico. Então, assim, como o Vitor colocou a questão da inteligência artificial, a gente está sempre buscando aprimorar, sempre buscando entender e ver as novas tecnologias. E o Celso me ajudou, me incentivou nessa situação de romper essa bolha. Amanhã, aliás, tem aula de inteligência artificial, serão 10 aulas. Amanhã tem a primeira aula com o professor Alexandre. Hoje nós teremos aqui as palestras à tarde do G10. Você vai estar por aqui? Vou sim. Não. Nós teremos as palestras do G10 hoje à tarde. À noite nós teremos jantar. Amanhã cedo tem reunião do G10. Amanhã à noite tem aula de inteligência artificial. Então tem bastante coisa essa semana, né? Ô William, como é que você vê o futuro da advocacia? Professor, o futuro da advocacia é você não ficar pensando se. Vamos lá, como que eu vou colocar para ficar bem didático, pessoal? Eu só vou crescer depois de 5, 10 anos. Não, você vai crescer. Porque tem membros do G10 que cresceram em meses, em um ano que seja. Então, assim, é não ficar esperando os 3, 4, 5 anos que falavam antigamente que tem que. Então, assim, é Antigamente tomar a decisão. antigamente era comum você falar que demoraria 5 anos, mais ou menos, para você começar a escalar algo na advocacia. Exatamente. Então, hoje o que eu falo qual que vai ser o futuro da advocacia? O futuro é decisão. Quando você tomar a sua decisão, o seu futuro, você vai fazer o seu futuro. Então, assim, e outra, dinheiro, professor, é consequência do que você vai fazer. Então, assim, pense no propósito, na identidade. Então, coloque o seu propósito, coloque a sua identidade e tome a decisão para você fazer o seu futuro na advocacia. É construir a boa sorte, né? Exatamente. Então, assim, É, o futuro da é, fa advocacia é isso. é fazer É decisão. acontecer e não esperar acontecer. William, todas as lives eu faço a mesma pergunta para a galera. Fala 3 ações que você vai fazer esse ano. Ah, eu vou melhorar minha rede social, vou publicar um livro, vou palestrar mais, vou gravar mais vídeos, vou criar uma nova área de atuação no escritório. Fala 3 ações que você vai fazer esse ano, que você acredita que serão fundamentais para chegar no fim do ano e falar, pô, esse ano foi muito bom. Professor, para aquilo que eu coloquei aqui para a minha parte pessoal e também para os negócios, é o quê? Cuidar primeiro da minha saúde física e mental, porque sem saúde física e mental você não consegue seguir nos seus projetos. E depois, sim, me transformar muito mais no digital
e colocar a questão do escrever o meu livro. Então, assim, é cuidar da minha saúde em primeiro lugar, mental e física. Como eu até coloquei, independente se eu vou conseguir ir para academia ou não, o exercício eu vou fazer, nem que seja em casa. É. Lá, meus treinos de calistenia, Eu já, depois eu vou vir para o digital e eu o. já, eu já fui pra academia hoje, era 5h15 eu tava lá. Então, assim, isso eu coloquei. Porque se nós não tivermos uma saúde equilibrada, seja no físico e no mental, a gente não vai conseguir colocar os outros projetos em prática. Então vamos lá. Primeira ação, cuidar mais da tua mentalidade, da saúde física e mental. Segunda ação, publicar o livro. E E o terceira, digital, me colocar mais a questão do digital, não só na parte técnica, mas trazer conhecimentos, trazer reflexões, estar ali quebrando estourando essa bolha que eu tenho dessa trava. se fazer mais presente no digital, né? Exato. Sem dúvida. Cuidar mais da mente, do corpo, se fazer mais presente no digital e publicar o livro. Você conseguiu acompanhar o evento esse final de semana? Consegui uma parte, eu consegui. No sábado eu consegui mais, porque na sexta-feira a gente estava numa questão virtual, mas consegui acompanhar no Nós sábado. falamos muito esse final de semana sobre essa escala do digital, né? Porque é o que o professor fala, nós temos que ter a nossa marca, nós temos que ter, mas assim, não é somente a marca, a gente tem que trazer um diferencial e transformar pessoas, porque uma palavra pode transformar um colega ou até mesmo uma pessoa que você nem conhece, você pega e você atinge algo que está nela e ela fala, meu, eu precisava disso. Então, É. o digital você consegue alcançar barreiras que antigamente você precisava de muito conhecimento, muitos anos para você ir conhecendo uma pessoa. Hoje você está aqui, igual nós estamos aqui, nós podemos atingir pessoas de outros países, em qualquer outro lugar, e você faz a diferença com isso. É. Aqui, por exemplo, nós temos aí 40, 50, 60 pessoas por live, ao longo de 5, 6 lives por semana, que a gente vai de segunda a sábado. Nós falamos aí com 300, 250 pessoas, né? No meio da reunião esse final de semana, um colega advogado disse assim: Ah, Cristiano, mas a minha live entra 3, 4. Eu falei: se você fizer 10, você vai falar com 30, 40. São 30 e 40 potenciais oportunidades, né? Para você explicar o que você faz, aquilo que você acredita, criar um relacionamento, né? E todo começo é de pouquinho em pouquinho, não adianta a gente querer, não vai conseguir atingir sem ter aquela constância. É. Qual o teu planejamento para a rede social aí? O que você pensa esse ano? Hoje, na semana passada nós já fizemos uma reunião, professor, eu vou começar a fazer lives também, vou colocar a questão da parte técnica, fazer questão de carrosséis, as postagens normais de semana e colocar mais questões de reflexão as lives que eu quero trazer não é somente de parte técnica, é trazer colegas para a gente conversar do nosso dia a dia da advocacia, para a gente tratar e ajudar outros advogados a entenderem que tem que mudar. E não é mudar para o outro, é mudar para ele, porque se ele não muda para ele, ele não atinge outros objetivos, não atinge outros níveis. Então, assim, são lives de conhecimentos gerais. Bater um papo, falar da dificuldade que passou no escritório, uma dificuldade que conseguiu enfrentar, conseguiu vencer, e assim sucessivamente. Então, Pega essa galera que tá junto com você, até junto com o Marcel aí, começa a fazer live de como é que regulariza imóvel, começa a chamar os teus clientes que você já atendeu, qual foi a experiência, como é que passou, como é que foi o processo, até para orientar outras pessoas que também possam estar passando por esse problema, né? Com certeza é uma grande oportunidade você abrir um diálogo com as pessoas, né? sim. Outra coisa que nós estamos querendo também fazer de live, professor, é trazer corretores para eles nos passarem o porquê que eles não começam a trabalhar nessas questões de imóveis irregulares. Para entender também, porque muitas vezes você vai conversar, não, isso demora muito. Tá, mas o porquê da demora? Por que você já não cria uma base de clientes que um vai trazendo para o outro e você começa a entender, inclusive a região que está irregular ali, o porquê está irregular, trazer um contato com o fiscal ali da prefeitura, por que não está podendo regularizar, se é metragem, o que não é. Então, assim, trazer esse conhecimento, a gente quer trazer isso para o pessoal entender. A Jaqueline, ó, conte comigo, doutor William, lives são sempre desafiadoras. Jaqueline Cenerini, lá do grupo. O Maurão já levantou a mão aqui. Bora, William, vamos fazer live. William, se você estivesse Ah, começando agora, por onde você começaria? Você chegou agora, você tem experiência já aí de uma década de advocacia. Você está com essa experiência, mas está começando agora do zero. Como você começaria? Por onde você começaria? primeiro,
vamos lá, já teve os 5 anos da advocacia, a gente tem que ter a parte técnica, mas primeiro ponto, eu entenderia a gestão. Como é criar um escritório do início, como uma empresa. O que eu tenho que implantar primeiro? Quais são as questões, por exemplo, eu vou começar só um escritório, vou fazer um site? Não. Qual que é a missão, visão, valores que eu vou colocar no meu escritório? Então, eu começaria pela gestão, começaria pelo estudo, pelo projeto do escritório, começaria estruturando o que eu quero. Eu vou atender primeiramente O meu nicho é o quê? Imobiliário? Então tá, eu vou atender imobiliário, eu já sei, mas eu quero como eu vou fazer o meu escritório escalar. Então, inicialmente, a gestão do escritório. Estruturaria toda a questão de missão, visão, valores, a questão da cultura do escritório, tudo Cultura, a isso. questão dos manuais, a questão do processo Exatamente. interno, né? A questão do organograma, a questão do fluxograma. Sim, porque os advogados, eles acham que, advogadas em todo geral, eles acham, professor, que a gente tem que fazer isso só quando tem equipe. Não, você já tem que começar com isso, você sozinho, porque automaticamente você vai replicar pro primeiro estagiário que você vai contratar, que seja uma secretária, que seja um administrativo. Então, assim, começando de você, sabendo já todos esses detalhes, já sozinho, você já consegue delegar e replicar isso dentro da sua estrutura muito mais fácil. Isso foi uma questão que, como eu não fiz lá no passado, que a gente não tinha esse conhecimento depois que a gente foi aprendendo, isso traz um diferencial. E outra, quando você tem a cultura do escritório, você vai saber se aquela pessoa que você está contratando, que você está fazendo entrevista, se ela vai se adaptar à sua realidade ali, aos princípios, àquela cultura ou não. É, você contrata de acordo com a cultura, né? Se não tiver na cultura, você não contrata, né? Você não contrata. A Paloma diz aqui, excelente, primeiro organiza, depois automatiza e por fim vem a escala. Se você contratar um colaborador fora da cultura, vira um caos, né? Com certeza, porque aí, professor, não tem todos os procedimentos internos, toda a questão de responsabilidade de cada um, isso vai ficar, porque não vai seguir corretamente, vai chegar ali e vai travar. Vai travar e aí a operação não anda. Digamos que eu começasse a advogar hoje no direito imobiliário. Como é que eu desenvolveria esse conhecimento? O que você me aconselha? É, professor, hoje tem muitas pós-graduações, tudo, mas eu não iria somente para a parte técnica. Eu buscaria uma mentoria que traz a questão de técnica e prática ao mesmo tempo, porque a teoria é muito bonita, maravilhosa, mas quando você entra na parte de regularização, da parte imobiliária, cada prefeitura tem a sua legislação, então assim, isso a gente só vai aprender o quê? Na prática. Então, eu buscaria uma mentoria, algo que me traga realmente a questão do que eu vou conseguir escalar naquela questão, como eu vou colocar isso em prática e automaticamente vai ter o técnico também. É isso aí, com certeza. Fala uma coisa pra mim. O que você acha do ambiente do G10? Transformador. Você tem quanto tempo no G10 já? 3 meses, professor. 3 meses. O que mudou na tua vida em 3 meses aí? Professor, a minha mentalidade, estou aos poucos ainda gravando vídeo, mas assim, a mentalidade de um apoiar o outro, o incentivo, de fazer com que as pessoas do G10, os integrantes do G10, eles se preocupam em fazer com que você esteja no mesmo nível. Ou até mesmo superior, independente se não é questão de dinheiro, não é questão de faturamento, é questão de satisfação de ver o colega quebrando as barreiras. Então, assim, é um ambiente transformador que se a pessoa se engajar em estar ali, é o que eu falei, a advocacia dela não vai precisar esperar 5, 6 anos, não. Em um ano você transforma muita coisa, ainda mais com as ferramentas que todos os colegas discutem, a questão de incentivar, utilizar. Então, assim, é um ambiente transformador que em meses você consegue Faz romper. parte da nossa cultura, né? A gente sempre fala Exatamente. que a concorrência está no andar de baixo. Os advogados que mais crescem, aliás, as pessoas que mais crescem que eu conheço, existe um livro que chama Dar e Receber, de um camarada chamado Adam Grant, que fala exatamente sobre isso. As pessoas têm mais resultados, são grandes doadores, né? Então, todos do G10, eu vi agora aqui a Valéria Coppola, tem mais uma galera aqui entrando, né? O Jeff. Todos os G10 têm esse hábito e essa cultura de um ajudar o outro. Então, quando tem essa cultura de um ajudar o outro, a tendência é crescimento mesmo, né? Não tem essa questão de, eu descobri algo, eu vou guardar. Não, a gente sempre compartilha as coisas, né? Exatamente. É uma questão que nós temos que não é nem mudar, é enraizar internamente. Porque o tamanho do nosso país, não só aqui, mas tem questões também que dá para atuar fora do país com a advocacia,
não são todos que vão conseguir atender tudo. Então, assim, tem que tirar essa mentalidade de concorrência, de que um briga com o outro. A gente vê nas audiências, a gente vai em audiência, vai no fórum, o advogado ele pega como se fosse a questão do cliente dele, ele quer brigar. Doutor, nós somos colegas, nós estamos aqui fazendo nosso papel, não tem briga, é uma questão de um ajudar o outro. Independente se o senhor está pela parte contrária, não, vamos aqui pensar, refletir em algo que seja um bem comum para ambos, mas não, as pessoas ainda têm essa mentalidade de concorrência, não existe isso, não existe. Uma forma de todos crescerem, né? Exatamente. Exatamente. E assim, muitas vezes não, vai ser assim. O que não deu certo para mim, pode ser que eu compartilhe com um colega e ele vai falar: William, você errou aqui. Não tá dando certo porque você errou aqui, ó. Você mudou isso na sua campanha, que seja. Você fez isso na sua delegação, faltou esse detalhe. É verdade, se eu parar para refletir. Então, muitas vezes, o erro não está no outro. O erro está em nós, que nós não estamos sabendo ajustar ali a chave para progredir para o próximo nível. Então, assim, dentro do G10 isso não existe, porque é um incentivando o outro, um apoiando o outro, um cobrando do outro. Então, assim, é fantástico isso. Você preencheu o formulário? Recebeu o formulário aí? Sim, Nós fizemos, para quem não é do G10, pessoal, nós fizemos uma ferramenta de inteligência artificial, é um formulário, todos responderam e o formulário cruzou os dados de todos. Dados de oportunidades, qual que foi, o que, que mais destacou para você no teu formulário aí? professor, vieram 54 páginas. O destaque da questão das parcerias, por conta da área que eu atuo, foram sensacionais. Além disso, por conta das informações que eu coloquei de site, redes sociais, a própria inteligência artificial me trouxe aquilo que eu preciso ajustar em site, rede social, tanto na minha parte pessoal, linkou oportunidades por conta da regularização da área imobiliária, da área de holding, que nós também atuamos aqui. Então, trouxe conexões dentro do G10 e falando assim, ó, além disso, ó, se você quer mudar isso no digital, você tem que fazer isso durante esse tempo, você tem que fazer esse cronograma. Então, assim, ele trouxe todo um estudo, mapeou tudo que eu preciso começar a mudar, a ajustar para que as situações mudem daqui para frente. Então, assim, foi todo um estudo, toda um manual, vamos dizer assim, daquilo que, ó, William, muda isso, ajusta isso, vai no seu site, coloca isso. Cara, imagina o poder da tecnologia, como é que vai estar essa parada daqui a 2 anos, né? Daqui a É 2 anos, aquilo, 3 anos? que nós sempre escutamos, né, professor? O Flávio Augusto fala que antes você conseguia planejar daqui 5 anos, hoje não, não tem como fazer isso. E o senhor também repete essa questão. Então, assim, hoje é muita a correria, a agilidade é muito grande. Se a gente ficar parado 2 anos, parece que se passaram uns 5, 10 anos, porque é muita coisa que mudou. Eu tô toda live, eu tenho meu papel e minha caneta do lado aqui, porque essas lives é assim, eu aprendo muito quando estou conversando com vocês, né? Ó, eu fico só anotando aqui os insights, as ideias de coisas que eu tenho que corrigir, minha cabeça fica. Antes você conseguia fazer um planejamento de 5 anos, hoje esquece. Hoje não dá. Hoje você tem que revisitar o planejamento constante, porque muitas coisas mudam, e aí fala, meu, isso aqui está demorando. Ajuste, vamos dizer assim, diário, porque nós estamos com esse procedimento. Essa parte do procedimento está demorando demais. O que a gente vai ajustar para agilizar ela? E o agilizar não é só para nós, porque se você agiliza interno, você transporta um valor para o cliente, você traz um diferencial para o cliente. Então, assim, são ajustes que a gente tem que fazer constantemente, não só, né, na questão do planejamento, mas do dia a dia da advocacia, do dia a dia empresarial. As coisas estão mudando muito rápido, né? Defina o G10 em uma palavra aí. Ó, o advogado que não se atualizar, assim, eu posso falar tranquilamente, viu? O Williams pensa da mesma forma, a galera do G10. O advogado que não se atualizar agora em tecnologia, se posicionar na internet, construir novos caminhos, daqui a 2 anos vai ter muita dificuldade. Pois com a Sim. inteligência artificial, tudo vai comoditizar. Ou seja, conteúdo, fazer petição, a IA vai fazer toda essa parada. A diferença vai ser entre o William, que vai publicar livro, aliás, o William tem que mesmo que publicar o livro, melhorar as redes sociais, vai ter essas indicações vão continuar acontecendo. Mas a diferença, a marca pessoal vai fazer uma diferença gigantesca. Com, Gigantesca. com certeza. E outra, professor, as pessoas estão muito assim, eu fiquei 6 meses nessa área, não deu certo, vou mudar para outra.
Pessoal, vocês têm que entender que quando você faz isso, você zera completamente o que você estava construindo em 6 meses, vai começar de novo. Então, assim, aí você tem que começar do zero. Então, assim, pessoal, é uma constância. Então, quanto Sim. mais você fizer. Então, assim, se você começa nesses 2 anos, você pula de galho em galho, você vai ter que começar do zero. Então, assim, você vai perder mais 2 anos ainda, porque até você se estruturar novamente. Então, Tem como. professor, não tem Constância. como. O Constância. resultado que a gente colhe hoje, o efeito colateral, né, do que a gente colhe hoje é resultado de tudo que a gente fez lá atrás, né? Exatamente. Você está 90 dias no G10 aí, defina o G10 em uma palavra depois desses 90 dias. Decisão. É decisão, professor. Não tem outra. Você pode ter vontade, você pode ter o interesse em crescer, mas se você não tomar a decisão em seguir, você não vai saber se vai dar certo. Então, assim, é decisão. Foi a melhor decisão que. Eu vou falar até pelo Vitor, porque nós conversamos muito sobre isso. Foi decisão. Se a gente não tomasse essa decisão, hoje nós não estaríamos com. São 90 dias, pessoal. Nós não teríamos mudado e não teríamos a capacidade de mudar o que a gente vai mudar agora, o que a gente conversou na sexta-feira aqui no escritório, que a gente vai mudar por conta desses 90 dias. É mentalidade de empresário, né? Mentalidade. E aí, muitas vezes, você vai ter que tomar decisões dentro da sua empresa que não é questão de amizade, não é questão de afinidade, não, é questão de estratégia e colocar o propósito e a cultura que você colocou para caminhar, porque senão não vai crescer. Você pode falar um pouquinho dessas decisões, dessas mudanças que você vai fazer aí? Sim, a questão é estrutural interna na questão da equipe, por conta, depois que a gente colocou esse manual de cultura e apresentou o plano de carreira interno, professor, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Foi como colocar vamos, né, trazer uma brincadeira, jogar uma bomba e ver o estrago que aconteceu. Porque, é um estrago? Não. É a realidade daquilo que precisava ser feito há muito tempo. Então, assim, vai ter que mudar estrutura de equipe, vai ter que mudar planejamento da questão, não planejamento desse ano, mas assim, o planejamento que a gente colocou para algumas áreas vai ter que mudar por conta que a gente está vendo que as pessoas não estão entendendo, e não é questão que elas não entenderam, é questão que a cultura, o manual de cultura mostrou o que estava nítido e a gente não tinha visto. Então, assim, essa questão dos 90 dias foram decisivos para o nosso crescimento. E agora a grande questão é que se você não coloca uma cultura na tua empresa, os teus colaboradores vão instalar uma cultura lá que é completamente diferente daquela que você pensa. Então é muito melhor você ser intencional em instalar essa cultura do que deixar os colaboradores criarem a cultura do jeito deles, né? Isso, e aí, isso, professor, não só vai impactar se não tiver a cultura na operação interna. É completo, porque assim, começa a vir lead, se não tem o procedimento de como vai atender o lead, de como vai ser a cultura, de como que vai ser a tratativa, trava porque o lead não vai ser atendido, fica parado, não gera crescimento, não gera constantemente faturamento, a empresa não cresce, não escala. Então, assim, é uma constância que você tem que ter ali de ajuste. E outra, tem que ter, opa, peraí, isso não está na cultura, por que você fez dessa forma? Isso não está no manual dos procedimentos internos. Então, assim, isso tudo foi uma situação que trouxe uma clareza nesses 90 dias para nós. E aí, depois que a gente pegou essa questão do o poder de delegar, toda a situação, nós pegamos lá os passos do poder de delegar, desenhamos tudo de acordo o que a gente estava fazendo. Eu e o Vitor sentamos aqui, professor, no primeiro dia de retorno do escritório. O Vitor trouxe uma situação para nós. O que nós fizemos em 2025 que nós não vamos fazer em 2026? E quais serão as três coisas que nós vamos mudar no William de 2026, no Vitor de 2026, para que essa situação possa transformar e crescer nosso negócio. Tem um livro que chama A Meta, ele fala sobre a teoria das restrições, que eu acho que é um grande ensinamento para a galera que está aqui, e algo que eu aprendi, que eu venho aplicando, vem dando grande resultado. O que ele diz? Ele te traz um olhar para a empresa no seguinte sentido. O que você, se você melhorar 30%, o que tem na tua empresa que você melhorar 30%, melhora o todo. Melhora o todo, né? Quais são os gargalos da sua empresa? O que está travando? No teu caso aí, um gargalo era não ter um manual de cultura. Você mergulhou no manual de cultura. Você vai destravar um novo crescimento na empresa. Então, você chama teoria das restrições, aconselho que a galera até estude, né? Estudar o fluxo interno do escritório, tentar entender aonde o escritório trava para você mergulhar naquilo.
Exatamente, onde tem os gargalos ali, tem a questão que a gente precisa ajustar. E além disso, nós verificamos também que precisava, sempre tem que ter um plano de carreira, porque querendo ou não, quem vai trabalhar, quem vai entrar, quer saber aonde pode chegar dentro daquela estrutura. Então, assim, manual de cultura, plano de carreira, os procedimentos operacionais internos, as responsabilidades de cada cargo. Então, assim, tem toda essa situação que tem que ter estrutura. Por isso que se hoje o advogado, professor, inicia pela gestão entender esses conceitos, ele vai estar muito à frente de muita gente que já está há anos e não entendeu que tem que colocar isso na operação. Destrava o caminho, né? O advogado hoje não pode ler só Maria Berenice, tem que ler Peter Não, Drucker, tem que estudar sobre gestão, tem que estudar sobre vendas, tem que estudar sobre inteligência artificial, né? A advocacia mudou demais, né? exato. E vai mudar porque até o professor trouxe a nossa colega, a Thais Inácia, que está no Conselho Federal, tudo, e ela fala que a OAB, querendo não está ali buscando algumas questões de mudança, de questão de aplicação, de crescimento, assim, tem que ser assim, tem que ser assim, porque o mundo ele vai evoluir, e se você não evoluir, você vai ficar para trás, E aí vai mudar muito mais rápido, né? muito. É. O G10 funciona? Sempre. Não tem nem o que falar. Se você não. É aquilo, professor. Se você não muda a sua mentalidade, você não vai conseguir ficar ali. Não vai, porque assim, ou você se coloca no propósito de mudar e de se doar para ajudar o outro a se transformar, ou você não vai. Então, funciona completamente. Não tenho nem o que falar. Não tenho o que falar. É assim, você falou algo que é muito marcante para mim, né? Assim, a gente tem essa mentalidade de deu certo para um, puxa o outro. Mas o próprio ambiente, ele espelha quem não está no foco, né? Exatamente, exatamente. O senhor já deve ter conversado com ela, que ela nos pontou. A Renata para nós, professor, a gente já vem conversando com ela, e a gente deu as oportunidades que ela sempre precisou. E aí ela chegou aqui para nós, na primeira reunião que nós tivemos com ela aqui, que ela cuida da nossa filial de Mogi, ela falou, não, não tem que ser assim. Eu que tenho que decidir o que eu quero. Eu que tenho que buscar isso. Ela está com a gente, ela está até menos, porque a gente entrou, ela entrou alguns dias depois do dia Ser 10. intencional, né? Sim, e ela, professor, a evolução que ela teve nesse pouco tempo é gratificante demais para nós como pessoas. Como pessoa, não é nem questão de nada além disso, mas é pessoa, porque ela se colocou a transformar a vida dela, e colocar a cara para aquilo que ela é capaz de transformar o próximo. Então, assim, não só a gente não viu transformação própria, minha, do Vitor, mas nós vimos a transformação da nossa sócia em estar nesse ambiente. Ambiente é tudo, né? A Jusceline diz assim: quando não se tem cultura, os escritórios não conseguem atrair bons talentos e mantê-los. Não tem uma Exatamente. cultura, não tem um Não tem, programa não tem. interno, não tem nada. Porque qualquer um aplica o seu princípio, qualquer um aplica a sua questão e não tem aquele regramento. Então tem que ter. Isso é indispensável. E não se falava isso, né, professor? Porque sempre aquela questão, é só indicação, manda cliente, vai, entra você, sai outro, não. E tem que ter uma estrutura organizacional para ter o crescimento. Porque as pessoas hoje já tem muitos escritórios que cresceram, passaram de geração em geração, mas o nosso objetivo é criar legados e transformar o crescimento. E não só um ou dois, três, ter vários que foram assim, né? A Paloma diz que é sair do mito da caverna de Platão. Aliás, é um livro que todo advogado deveria ler, O Mito da Caverna de Platão. O professor Clóvis de Barros. Aliás, eu tenho uma reunião com ele hoje. Estou vendo se eu consigo organizar a agenda dele para ele estar com a gente no encontro agora de março. É um grande filósofo no Brasil. A Renata fala de mentalidade muda tudo. Quando muda a mentalidade, né, Renata? Muda tudo, destrava tudo, né? Sim. Valéria, estou tendo dificuldade em mudar a cultura do escritório. Vou ter que fazer algumas alterações drásticas. Valéria, assim, cultura você vai incluindo. Chama todo mundo para conversar, vai incluindo, vai melhorando, vai ajustando, né? Vai criando hábito, Valéria. Não sei se a Valéria vai vir a São Paulo hoje, mas se a Valéria quiser, a gente senta. Hoje nós temos uma tarde de palestras aqui dos membros do G10. À noite nós temos um jantar. Eu não sei, Valéria, se você vai estar com a gente hoje aqui, mas se tiver, chegando aqui, me fala, vamos conversar um pouco sobre isso, tá?
Valeu a live, ô William? Sensacional, professor. Só tenho a agradecer todo o incentivo, as cobranças que o pessoal tem de colocar, de nos incentivar. Então, assim, isso me mostra que eu tenho capacidade, todos têm, e eu tenho que realmente colocar em prática essa questão de ajudar, de me doar mais na questão das redes sociais, porque é esse dia a dia, é como eu coloquei na nossa conversa aqui, uma palavra muitas vezes vai transformar. Então, a live foi fantástica, professor. Só tenho a agradecer o apoio, e a dedicação que o senhor tem, não só comigo, mas com todo do grupo do G10, e todos os grupos que o senhor tem referente a essa transformação. A Paloma, olha a mentalidade do grupo. A Paloma diz o seguinte: me coloco à disposição para servir aos colegas que estiverem hoje aqui na Faria Lima. Me coloco à disposição para trocar. Essa é a mentalidade do grupo, pessoal, um ajudando o outro. Tenho a oportunidade de aprender muito com o William e o Vitor. São meus mestres na parte de gestão. É isso aí, essa colaboração, né? Essa mentalidade, essa advocacia antiga de concorrência, isso não existe mais, né? Não. Você vai vir para cá também? Vai. Eu e o Vitor, só estou esperando a gente terminar aqui, professor. A gente só vai ajuntar algumas coisas aqui e já Tá bom. estamos indo para a Faria Lima. Tomaremos um café aqui. Turma, Maravilha. ó, obrigado pela live. Hoje a live foi com William Grespan. Sigam o doutor William, né, advogado de direito imobiliário, especialista em regulação de imóveis. Amanhã a live é com quem? Amanhã é com a Valéria Coppola, que aliás está aqui na live, a doutora Valéria. Na quarta-feira a live é com a Jaqueline. Aí na quinta de manhã vou fazer a live do aeroporto com a Valesca. Aí na sexta de manhã, se tudo der certo, eu vou estar em Manaus, eu vou fazer a live com o Bira. Esse final de semana, sexta, sábado e domingo, tem evento em Manaus. Aí na outra semana, é carnaval, semana que vem? Na outra ainda, professor. Dia 6 Aí, agora, e final de semana, dia 14 é o carnaval. aí semana que vem é carnaval. Aí na outra semana, nós temos evento em Porto Alegre. Aí na outra semana, nós temos evento em Teresina. Então, assim, passar os finais de semana em casa vai ser cada vez mais complexo, mas eu tenho certeza que é para uma boa causa. Compartilhar com a advocacia, conversar com todos, aprender muito com todo mundo, né? Com certeza, professor. E é aquilo que a gente coloca. O sacrifício traz a questão de ser gratificante. É gratificante depois o sacrifício que faz, porque vê a transformação, vê é, quem foi atingido, quem foi impactado por tudo aquilo que foi feito. É, vai dar bom. Com certeza, vamos conversar com quase 10 mil advogados pelo Brasil. William, Com certeza. obrigado, tá bom? Espera Eu aqui, que espera, agradeço, professor. espera aqui daqui a pouco. Pessoal, boa semana. Excelente mês de fevereiro. O mês de fevereiro vai ser o melhor mês da sua vida. Você vai fechar todos os contratos que você buscar. Vai ser um ano incrível. Você vai poder prosperar muito na tua vida, na vida de nossas famílias, né, William? Mas para isso Exatamente. precisa ter foco, né? Precisa ter foco. Exatamente. Eu que agradeço, professor. Obrigado mais uma vez e permaneço à disposição dos colegas do G10 e aqueles que não são do G10 também que estejam na live. Fiquem à vontade. Pessoal, se está faltando só isso, decidam. Mude, busque um caminho, busque um ambiente que vai te forçar a estar em outro nível. Você não depende de pessoas, mas nós precisamos de pessoas para estar em outro nível. Ambiente é tudo, né? A É. Jaqueline já falando aqui. Essas lives poderiam render um livro. Vai render lá, o Jaqueline, as lives. Nós estamos gravando as lives todas com o Cloud. Depois a minha equipe transcreve a live. A gente está subindo numa ferramenta de IA e a gente está tirando um padrão. Então, depois que a gente ouvir 300 colegas advogados aqui, a gente vai ter um padrão de todos que estão fazendo, que está dando resultado. Isso com certeza vai virar um grande material riquíssimo para a gente. William, até daqui a pouco. Turma, Até, grande abraço. professor. Um abraço. Boa semana a todos. Amanhã de novo, 8 horas da manhã, estaremos por aqui. Grande abraço. Obrigado.